Eu beijei o Renato escondido na moitinha. Renato, um garoto misterioso, lindo, fofo, que apareceu literalmente do nada no bairro. Eu já estava de férias da escola, era comecinho de dezembro. Eu devia ter uns 13 anos, ele já tinha 14. Só que ele era hétero. Estava eu e minha amiguinha Bruna na praça, quando ele surgiu do nada e foi passar com um cachorro. A gente ficou olhando lá, né, pra ele. Eu com vergonha olhando porque eu achei ele muito bonito. A Bruna, como já era bem mais pra frente e mais atirada, ela logo falou assim, vamos lá na Dona Pomba comprar doce. A Dona Pomba era uma mulher que vendia doce na casa dela. Então, toda vez que a gente queria doce, a gente ia lá na Dona Pomba comprar. Então, fomos lá, ela comprou um monte de doce, né? E voltamos pra praça e sentamos no banquinho. E ficamos comendo. Aí ele passou por perto da gente. Ela, muito ligeira, ficou olhando pra ele pra ver se ele olhava. Eu também estava olhando pra ele porque ele era muito bonitinho, gente. Ele era muito fofinho. E ele olhou. Na hora que ele olhou, eu abaixei a cabeça, com vergonha. Ela, na lata, já perguntou, quer chiclete? Ele logo aceitou o chiclete dela, pegou o chiclete e aí conhecemos o Renato. Foi assim que ele entrou na nossa vida ali naquele momento. Graças à falta de vergonha na cara da Bruna. A Bruna já tinha deixado claro que tinha gostado dele, que tinha se interessado por ele. Como qualquer outro garoto do bairro, ela tinha se interessado. Ela sempre quis ficar com todos. Mas eu também não ficava por trás, não. Eu queria ficar, às vezes eu conseguia, às vezes não. Mas passava um tempo eu conseguia. Aí passou uns dias, já estava todo mundo enturmado, sabe? A turma toda e ele também. Mas eu estava ficando muito encantado por ele. Pela forma que ele me tratava, a forma que ele brincava, a forma que ele cuidava, sabe? Por ele ter gato, que eu amava muito, ele ter cachorro. Ele gostava de assistir Cavaleiros do Zodíaco, igual eu. E Inuyasha, assistir animes. Mesmo ela sabendo que ele era hétero, ela tinha chances de ficar com ele e eu não. Ela meio que se sentiu muito doída, sabe? Com dor de cotovelo, ela se sentiu muito incomodada. Que ela parou de me chamar pra poder brincar quando ele estava. Porque ela estava sentindo muito ameaçada por mim. E, gente, ela era bonita. Tipo, ela não era, oh meu Deus, muito bonita. Ela era bonita. E ela ficava com todos os garotos do bairro, da cidade, do estado, se bobear. Aí ela, pra poder me humilhar, ela virou pra mim e falou que ele nunca ia me querer. Porque ela era mulher e eu era homem. Mas nessa época eu estava meio que sofrendo por amor por causa de uma pessoa. Então eu me encantei por ele e falei, não vou deixar passar. Então eu meio que afrontei a Bruna internamente, sabe, na minha cabeça. Eu pensei, ela acha que eu não tenho chance com ele, mas eu tenho chances com ele. Então, a partir daí, começou uma guerra entre eu e a Bruna pra saber quem ia se aproximar mais do Renato. Porque eu falei pra mim, eu vou fazer ele gostar de mim. Nem que seja como amigo. Porque ele não era muito próximo da Bruna. Ele não gostava muito dela porque ela ficava muito se jogando em cima. Qualquer coisinha ela usava como desculpa pra poder passar a mão nele, pra poder apoiar nele. Toda vez que ele ter alguma brincadeira de time ou em dupla, tipo polícia e ladrão, ela queria ficar sempre no time dele pra ficar perto dele. E isso tava nítido pra ela, pras pessoas que estavam vendo que ela estava meio que tentando dominar ele. Tava claro que ela não queria mais dividir ele com ninguém. Mas eu estava já sofrendo por amor, cara, de alguém. E o Renato era muito legal comigo. Eu comecei a investir nele pra fazer ele gostar de mim, nem que seja como amigo, sabe? Então eu fui uma pessoa legal. Eu ia na casa dele, chamava ele pra poder brincar, a gente ficava na praça conversando sobre anime, Cavaleiros do Zodíaco, que ele gostava. E sempre tinha assunto pra gente poder conversar. A gente brincava de jogar bola, que eu não gostava, né? Mas eu brincava com ele, a gente pulava corda, a gente chamava as pessoas pra brincar de esconde-esconde, a gente sempre ia se esconder na moitinha. Mas sem intenção nenhuma, de verdade, gente. Eu não tinha intenção nenhuma, ele também não. Aí a Bruna viu que a gente tava se aproximando demais. Foi quando ela decidiu tentar me boicotar de não brincar mais com eles. Eles iam brincar e não me chamavam. Só que o Renato, ele fazia questão de ir em casa me chamar pra poder brincar, pra fazer parte do grupo, pra ficar todo mundo ficar brincando, né, gente? E ela ficava com muita raiva, porque toda vez que tinha alguma coisa de time, essas coisas, ela queria ficar com ele, só que ele queria ficar comigo, próximo de mim. Então eu estava conseguindo fazer ele ser meu amigo. Até que um dia ele chegou pra mim e ele falou que tava afim da Joyce, uma amiga nossa. E eu, óbvio, pra soltar veneno, falei pra Bruna isso. A Bruna começou a atacar a Joyce em toda a brincadeira, como se ela fosse a maior inimiga do mundo, sabe? E aí a Bruna meio que começou a deixar de lado, porque viu que o problema não era eu, o problema tava sendo as outras meninas. Ela começou a largar um pouquinho do meu pé. Aí a gente brincando de polícia e ladrão, ficou sobrando só eu e ele, né? Que a gente era os ladrões e a Bruna ficou como polícia junto com os outros pessoal. E tinha um coreto. Nessa hora, a gente tava escondido, atrás do coreto não tinha ninguém próximo. Ele falou assim, eu vou dar um mijão aqui. Ele foi mijar. Eu fiquei olhando. E ele meio que não se importou, sabe? Ele só deu risada e falou, pô, mija também. Aproveita que não tem ninguém, só que eu não queria. Então meio que fiquei só assim, sabe?
olhando assim pra ele, e ele não se importou. Eu vi que ele tava com uma confiança em mim, tipo, nada demais. Aí acharam a gente, levaram a gente pro coreto, porque lá era a cadeia, e ali começou tudo, gente. Ali começou o maior bafafá de todos. A gente ia tirar time de novo, pra poder ver quem ia ficar com quem na brincadeira. Aí a Bruna, ela logo falou que queria ficar com o Renato, no time dele. Ele deu risada. Aí o Raul, ele deu risada, porque o Renato deu risada, e a Bruna achou que era pra ela. Aí ela perguntou, tão rindo do quê? Aí os meninos falaram, nada. Aí a Joyce, ela já percebendo o que tava acontecendo, ela foi e falou, é porque o Renato, ele não quer ficar com você no time. Aí ela, tipo, como assim? Não quer ficar comigo no time? Eu sou a melhor. Aí ele foi, virou e falou pra ela que realmente não queria ficar com ela no time, porque ela fica muito em cima dele, atrapalha ele se sente muito incomodado. Porque quando eles estão no mesmo time, ela não deixa ele falar com ninguém, nem interagir com ninguém. Isso ele falando pra ela, na frente de todo mundo. O Raul foi e falou, não, você pode ser melhor, mas se ele não quer ficar com você, então vamos separar os grupos, né? Vamos colocar quem quer ficar com quem. Aí ela foi e virou assim, tu quer ficar com quem? Com ele? Apontando pra mim. O Renato respondeu, pode ser. Aí ela, mas por quê? Aí ele foi e falou assim, porque ele é meu amigo. Aí a Joyce deu risada. Aí ela perguntou pra Joyce o que estava acontecendo. Aí a Joyce falou, você morrendo de ciúme dele. Ela falou assim, oxe, eu não, imagina. Aí a Joyce virou e falou assim, todo mundo tá vendo que você quer beijar ele, Bruna. Só que ele não quer você. Aí ela foi, com maior vergonha, olhou pra cara dele, pra ela não sair por baixo, ela virou pra ele e perguntou. E afirmou que ele não ficaria com ninguém ali do grupo, porque ninguém ali faz o tipo dele. Ele deu risada assim, meio de canto de boca. Aí a Joyce foi lá e perguntou pra ele, Renato, você ficaria com alguém aqui do grupo? Ele olhou pra todo mundo, deu risada e falou assim, sim. Aí a Bruna perguntou, né, toda feliz assim, achando que era ela, perguntou, falou assim, fala pra nós quem é que você ficaria. Ele foi, virou e literalmente falou assim, eu ficaria com Hiruki, a única pessoa que eu ficaria aqui. E tipo, todo mundo ficou, ele não é hétero? A Bruna ficou com a cara igual avestruz e o Raul dando risada. Eu fiquei com vergonha, eu baixei minha cabeça e morrendo de felicidade por dentro, dando um sorrisinho, né? Porque ele falou que a única pessoa que ele ficaria seria eu. Aí a Bruna falou assim, como assim? Mas tu não é hétero? Ele foi e falou assim, sim, eu sou. Mas se fosse pra me poder ficar com alguém aqui do grupo, seria com ele. Porque ele é meu amigo. Acabou a minha felicidade aí na hora. Porque ele só ficaria comigo porque ele era meu amigo. Aí as meninas pararam de perguntar, a Bruna levantou, foi embora, né? Possessa de raiva, como ela tava comigo. Aí fomos brincar nós quatro. A gente foi polícia dessa vez. A gente contou e deixou eles irem. Então toda brincadeira que tinha de se esconder, a maioria das pessoas se escondiam em uma dessas moitinhas. Então a gente tinha que entrar nessas moitinhas. A gente foi entrando lá perto do fundo da praça. Parte bem escura. Eu estava com medo, só que ele foi entrando na frente e eu fui segurando na blusa dele. E fui andando devagar. Aí do nada, ele parou bruscamente e eu esbarrei nele, né? Meu colo todo foi e esbarrou nele. Aí ele virou, né? Ficou bem pertinho de mim. Aí ele perguntou o que eu tinha. E eu falei, nada, é que você falou que ficaria comigo. E eu gostei disso. Aí ele deu risada e falou, você acha que eu ficaria com você? Eu virei e falei assim, não, porque você é hétero e você mesmo falou que somos amigos, por isso a gente não ficaria. Gente, foi muito fofo essa hora. Porque ele chegou perto de mim, ele me deu um selinho demorado, sabe? Encostando a minha boca na dele. E eu fiquei meio que anestesiado, incrédulo. Sabe quando a gente é adolescente e a gente fica bobinho pelas coisas? Então eu fiquei dessa forma. Foi muito bonitinho, ele veio e ele me deu um selinho. Aí ele virou e falou, pronto, eu te beijei. E eu fiquei quieto dando risada, né? Baixinho assim, só pra mim, sorrindo. Aí a gente voltou a brincar. Achamos as pessoas. Aí paramos de brincar, todo mundo foi embora. Eu morava na rua daqui, ele morava na rua da frente. Então a gente tava indo pelo mesmo caminho juntos. Eu virei pra ele e falei assim, obrigado por me beijar. Ele virou e falou assim, mas eu não te dei um beijo. E eu falei, mas o que foi aquilo? Ele virou e falou assim, foi só um selinho, não é beijo. Aí eu fiquei tipo, ah, tá, entendi. Aí ele falou assim, mas por quê? Tu queria um beijo? Eu falei, se você quiser. Aí ele foi e me puxou pra moitinha de volta. E, gente, ele me deu um beijo tão gostosinho. Tipo, eu não sabia beijar muito bem. Ele parecia saber. Foi tão gostosinho o beijo que eu fiquei muito bobinho. Vocês não têm ideia. Sabe aquele sentimento que a gente só tem quando a gente é adolescente? De ter sentimento pelas outras pessoas. Desejar outra pessoa sem ser só pro ato, só pro coito. Então, é muito fofo, gente. O sentimento da adolescência é muito fofo. Foi uma coisa muito gostosa. Foi muito amorzinho, foi muito fofinho. Aí ele me beijou, me deu um abraço e falou,
vamos embora agora, senão vamos desconfiar. Então a gente pegou e foi embora. Me despedi dele porque todo final de ano eu era obrigado a ir pro Rio de Janeiro passar as férias com meu pai e com a minha avó. Meus pais são separados. Foi a última vez que eu vi ele na vida, porque ele nunca mais voltou pro bairro depois. Então eu fui embora pro Rio de Janeiro no dia seguinte, sabendo que o Renato tinha me beijado e pensando que provavelmente ele poderia gostar de mim. Aí eu fui embora extremamente feliz, mas também triste porque eu não ia ver ele mais. Eu ia ter que esperar até o próximo ano pra ver se ele ia voltar de férias. Só que acabou não acontecendo, porque ele tava na casa da tia dele, a tia dele vendeu a casa e nunca mais vi Renato na vida. Nem sei o sobrenome dele, gente, pra poder procurar. Que teria uma curiosidade muito grande de saber como que ele tá hoje em dia. Mas nunca mais vi Renato. Então, essa foi a minha história, gente, de quando eu beijei o Renato dentro do matinho e ganhei da Bruna. Nem um pouco competitivo, né? Se alguém já teve alguma experiência assim, fala aí pra mim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e é isso aí. Tchau, tchau, gente.